Vamos então falar da função afim. Uma função afim, ela tem uma forma geral de como ela é escrita, né? A função afim, normalmente ela é escrita como y é igual a ax mais b. A e b aqui são coeficientes, assim como tinham os coeficientes da equação do segundo grau, que a gente extraía para utilizar a fórmula de Bhaskara. A função afim tem os seus coeficientes a e b. Então, um exemplo de uma função afim seria aqui y igual a 2x mais 3. Né? Aqui a gente tem o valor de a. O a é sempre o que acompanha o x, observe. Nesse caso, quem está acompanhando o x é o 2. Tá? Não é que a é sempre o primeiro e b é sempre o segundo. A gente tem que observar qual que é o valor do número que acompanha o x. Nesse caso aqui, quem acompanha o x é o 2. Então, o coeficiente a vale 2. E o b é o coeficiente independente, não tem letra junto com ele. Então, b vale 3. Acho que isso é tranquilo para todo mundo, só que eu preciso que vocês entendam que esses coeficientes a e b, eles têm nome, tá bom? Então, o coeficiente a, ele chama coeficiente angular. E já a gente vai ver por quê. O coeficiente b, ele chama coeficiente linear. Então, se perguntar qual o valor do coeficiente angular, é o número que acompanha a letra. Nesse caso aqui do meu exemplo, o coeficiente angular é 2, que é ele que acompanha o x. E o coeficiente linear é o coeficiente independente, não tem letra junto com ele. E ele vale 3. Tá? Esses coeficientes eles recebem esses nomes por um propósito. Tem tudo a ver com a função deles no gráfico da função afim. Então, agora o que eu quero que vocês entendam é como que os valores do coeficiente angular afetam o gráfico, e depois a gente vai ver como que os valores do coeficiente linear afetam o gráfico. A gente vai discutir isso já, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer aqui alguns gráficos de funções para a gente entender como que o coeficiente angular, tá? Primeiro coeficiente a, afeta o gráfico. Então, olha só. Eu vou fazer aqui o gráfico da função x mais 2. Observem que o coeficiente angular aqui, nessa função que eu criei, x mais 2 é 1, né? Que é o número que está na frente do x aqui. Não aparece nada, a gente sabe que quando não é nada é 1. Então, estou fazendo o gráfico da função x mais 2. Ele ficou assim, ó. Eu vou acrescentar um gráfico aqui, tá bom? Vou colocar mais um gráfico aqui dentro. Então, fica assim, ó. Deixar a equação ali aparecendo. Vou fazer o gráfico da função 2x mais 2. Agora, observe, olha só, meu coeficiente angular é 2 e o linear continuou o mesmo. Eu não estou variando. Olha só o que aconteceu. E eu quero que ele apareça. Tá bom? Então, o azul é 2x mais 2. Isso vai ficar claro para vocês daqui a pouco. Agora eu vou fazer 3x mais 2. Pronto. Olha só o que está acontecendo aqui. Deixar ele aparecendo. Primeiro eu quero que vocês entendam que todos os três que eu fiz aqui são crescentes. Vou até aumentar aqui. Ó. Deixa essa tabelinha aqui. Todos os três são crescentes. Deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui. Bom, estou conseguindo não, mas acho que aqui dá para a gente perceber isso. Olha, o primeiro que eu fiz foi o vermelho. X mais 2. Olha só o vermelho, crescente. A gente sempre analisa o gráfico da esquerda para a direita. Vocês podem ver que se eu vier aqui da esquerda para a direita, as três retas representam morros que estão subindo. Então elas são crescentes. São três retas crescentes. Isso vai acontecer sempre que o meu coeficiente angular for positivo. Vocês podem ver que aqui, ó, no primeiro caso, né, da reta vermelha, o número que está na frente do x é 1 positivo. Da reta azul é 1 positivo e ela é crescente. E da reta verde é 3 positivo e é crescente. Né? Acho que eu falei errado. Aqui da vermelha é 1 positivo
da azul é 2 positivo e ela é crescente, e da verde é 3 positivo e é crescente. Toda vez que o coeficiente angular for positivo, isso significa que a reta representada é uma reta crescente, ok? Eu vou repetir essas mesmas funções com um coeficiente angular negativo, para vocês verem o que acontece. Olha só. Então, vou colocar a primeira, olha só, igualzinha, menos x, mais 2. Só estou invertendo o sinal do coeficiente angular. Olha só o que vai acontecer. Deu essa reta preta. Deixa a equação aparecendo. A preta, olha só, o coeficiente angular é menos 1. É praticamente a mesma equação da vermelha. Olha só como que a vermelha e a preta, elas são simétricas, né? Elas são parecidas, porém uma é crescente, a vermelha é crescente, já o coeficiente angular é positivo, é 1 positivo. E a preta, se eu vier para a esquerda e para a direita, eu encontro uma reta, um morro descendo, olha. Então ela é decrescente, tá bom? Vamos fazer mais uma aqui. A segunda com o valor do coeficiente angular negativo. Vai ser menos 2x mais 2. Olha só, essa reta que apareceu aqui agora, marrom, ela é muito parecida com a azul. Elas são simétricas. Elas são simétricas. Só que a azul ela é crescente e a marrom é decrescente. Mais uma e última. Vai ser menos 3x mais 2. E agora a gente tem essa laranja que é simétrica verde, né? Elas são simétricas em relação ao eixo Y. Bom, pessoal, qual que é a conclusão que eu preciso que vocês tirem aqui desse nosso gráfico? Olha só, primeiro, eu quero que vocês... eu consegui finalmente mudar. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Toda vez que o coeficiente angular for positivo, eu deixei a tabela aqui sumir. Bom, tá bom, acho que dá para vocês entenderem. Toda vez que o coeficiente angular for positivo, a reta vai ser crescente, que foi o caso dessas três primeiras que eu desenhei. A vermelha, a azul e a verde. São retas crescentes. A primeira, o coeficiente angular é 1. A segunda é 2 e a terceira é 3. E observem como que elas foram ficando cada vez mais inclinadas à medida que eu aumentei o coeficiente angular. Né? Que valia 1, é um morro que não é tão íngreme assim, não é tão inclinado. Aí depois a azul, o coeficiente angular passou a ser 2. O morro ficou mais inclinado. A reta verde passou a ser 3. Ficou mais inclinado ainda. Então, quanto maior for o valor absoluto, independente se é positivo ou negativo, do coeficiente angular, mais inclinada vai ser a reta. Tá bom? Lembrando que se for positivo, vai ser crescente. Essas últimas três que eu desenhei são retas decrescentes, porque o coeficiente angular é negativo. Tá? Foi menos 1, menos 2, menos 1 é esse aqui. É um morro que está descendo, mas ele não está descendo assim tão inclinado. Aí depois passou a menos 2, ele começou a descer mais inclinado. E depois menos 3, mais inclinado ainda. Tá bom? Então também, quando é negativo, quanto maior for o valor absoluto do coeficiente, mais inclinado vai ser o morro de descida que a reta está representando. Tá? Então, conclusão. Coeficiente angular positivo, reta crescente. Quanto maior ele for, mais inclinada é a reta. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Quanto maior for o valor, independente do sinal positivo ou negativo, mais inclinada é a reta. Vocês podem ver que essa reta laranja, o coeficiente angular é menos 3 e ela é mais inclinada do que a reta preta, onde o coeficiente angular era menos 1. Tá bom? Porque o valor absoluto do coeficiente angular é maior, então a inclinação da reta é maior. Tudo bem? Então essa é a primeira conclusão que eu preciso que vocês entendam. Coeficiente angular positivo, reta crescente. Coeficiente angular
negativo, reta decrescente. Positivo, crescente, negativo, decrescente. Agora vamos ver o que acontece com o coeficiente linear, que seria o 2. Não é coincidência que todas as retas cortam o eixo y no menos 2 aqui. Conseguem observar? Então vamos falar do coeficiente linear já já, que tem relação com isso. Onde encosta no eixo y. Pois bem, agora a gente vai fazer novos gráficos, mas agora meu objetivo é variar o coeficiente linear. O coeficiente angular vai ser sempre 1. Tá bom? Então, a primeira que eu vou fazer é x mais 1. Então, o coeficiente linear aqui vale 1. O angular também vale 1. Só que eu não vou mexer nele. Todas as retas que eu desenhar aqui vão ter o mesmo coeficiente angular. Eu não quero mexer nele, justamente para ver o que vai acontecer quando eu vario o linear. Então, é só o linear que vai variar. Então, primeira reta, x mais 1. Quero que ela apareça. Vamos fazer mais uma. Vai continuar sendo x. O coeficiente angular não varia. Só que agora o linear vai passar a ser 2. Mais uma. X não varia. Vai passar a ser 3. Aqui em cima. Pessoal, olha o que está acontecendo. Essas retas, elas todas têm... Eu não variei o coeficiente angular. E o coeficiente angular tem a ver com a inclinação. Observe que todas têm a mesma inclinação. Se elas têm a mesma inclinação, elas são paralelas. Toda vez que retas possuem o mesmo coeficiente angular, a gente pode concluir que elas são paralelas. Tá bom? Retas que possuem o mesmo coeficiente angular são retas paralelas. E o coeficiente linear, ele tem a ver com onde a reta vai cortar o eixo y. Olha, a minha primeira reta, vou fazer mais uma aqui, ó. X mais 4. Isso. Vocês podem ver que cortou no 4, ó. Então, a primeira reta que eu desenhei, o coeficiente linear era 1, cortou no 1. A segunda reta que eu desenhei, o coeficiente linear era 2, cortou no 2. A terceira reta que eu desenhei, o coeficiente linear era 3, cortou no 3. E essa reta que eu acabei de desenhar, coeficiente linear 4, cortou no 4. Então, o coeficiente, se eu mudar só o coeficiente angular, eu estou só mudando o lugar onde a reta corta no eixo y. Tá bom? Você pode ver que todas as retas possuem a mesma inclinação. Isso significa que eu não variei o coeficiente angular, não variei o coeficiente angular, mas o lugar onde elas cortam o eixo y está variando. Por quê? Porque eu variei o coeficiente linear. Inclusive, ele poderia ser negativo aqui, ó. Se eu fizer a equação, não vou mudar, x, só que agora ao invés de ser mais alguma coisa, vou colocar menos 1. O que isso significa? Se for negativo, nada muda, só vai cortar no valor negativo, olha só. A reta vai cortar no menos 1. E se eu colocar só x, como se fosse tipo mais 0, né? Mais 0, ou simplesmente só x. A reta vai cortar na origem, que aqui é o valor de y igual a 0. Todas as retas são paralelas, observe. Ou seja, eu não mudei o coeficiente angular. A única coisa que mudou foi o coeficiente linear, que representa onde as retas encostam no eixo y, tá bom? Então, conclusão final. O coeficiente angular, ele tem a ver com a inclinação da reta. Se for positivo, a reta é crescente. Se for negativo, a reta é decrescente. E o coeficiente linear, que é o que não acompanha a letra, ele indica onde a reta vai cortar o eixo y, como eu mostrei aqui para vocês. Tá? Se for menos 1, vai cortar no menos 1, o linear. Se o linear for 0, ou seja, se não tiver aparecendo o número 1, vai passar na origem. Se for 1, vai passar no 1 e assim por diante.